Olá, moças, moços, rapazes e outros. Vamos incluir todos, né? Sem preconceito, né? Então, falando um pouquinho aqui sobre... Eu já ia esquecendo aqui sobre o curso ETEC Fácil para tua vida, né? Hoje a gente vai abordar umas coisas bem simples. E eu sou o professor Paulette. Pode ser Paulette? Tudo bem para vocês? Gostaram do nome? Senão a gente pode trocar também, tá bom? Então hoje o que a gente vai fazer? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre as principais características da estrutura do átomo, tá? E quem é que deu a ideia das principais características da estrutura do átomo? Bom, foram muitos cientistas, mas o que vai ajudar a gente nessa aula é um muito famoso chamado Rutherford, tá bom? Então é ele aí que vai ajudar a gente a reconhecer as principais características da estrutura do átomo. Então olha só, lá no Sistema Solar, nós vimos que ele é constituído pelo Sol e pelas órbitas planetárias. E o que vai estar circulando ao redor do Sol nas órbitas planetárias? Os planetas. E assim como no átomo, o que vai estar circulando ao redor do núcleo? Ali na eletrosfera vai estar os elétrons, que são as partículas negativas. E é representado o elétron pela letra E. Tudo bem? Tranquilo? Agora a gente precisa saber, a partir da estrutura dos átomos, algumas outras propriedades. O átomo, ele é eletricamente neutro. O que isso significa? Que o número de partículas positivas tem que ser igual ao número de partículas negativas. Então, é a nossa primeira característica. Número de prótons é igual ao número de elétrons. O átomo é eletricamente neutro. Agora, um detalhe, eu acho que isso é curioso. Aí eu pergunto para vocês, o Sistema Solar tem massa? O Sistema Solar? Tem. Aí eu vou perguntar, aonde que vocês acham que é concentrado a massa do Sistema Solar? Vai. Você acha que é no Sol ou os planetas? No Sol. E aí eu vou te dar o dado, tá? 99% da massa do Sistema Solar é concentrada no Sol. E aí eu vou perguntar, adivinha no átomo? Onde você acha que é concentrada a massa do átomo? É no núcleo. É exatamente igual ao Sistema Solar. Então, o que acontece? A massa do átomo é no núcleo. E o que tem no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, a massa, que é simbolizado pela letra A, massa, tá vendo? A, tá vendo? Então, massa é igual ao número de prótons, mais o número de nêutrons, N. Tá vendo só? Então, A é igual a P mais N. Massa é igual a prótons mais nêutrons. Por quê? Está dizendo o quê? Que a massa está concentrada no núcleo, e o núcleo é constituído de prótons e nêutrons. Tudo bem? Tranquilo? Muito difícil? Ai, muito difícil. E aí os elétrons, professor? Os elétrons é igual aos planetas. Os planetas contribuem para a massa do Sistema Solar? Não. E os elétrons contribuem para a massa do átomo? Também não. Tudo bem? E aí, para finalizar aqui para vocês, o que acontece? Eu não sei se vocês sabiam, mas assim como existe mais de um sistema estelar... Olha, professor, existe mais, não é só o Sistema Solar. Não, existem outros sistemas estelares. O mais famoso fica ali. Acho que vocês já devem ter ouvido falar na constelação de Centurião. Então, existe um sistema estelar ali, em Centurião. Então, assim como existe mais de um tipo de sistema estelar, existe mais de um tipo de átomo. Assim como existe mais um tipo de sistema estelar, e o que caracteriza o sistema estelar é a estrela central, nos átomos existe mais de um tipo de átomo, e o que caracteriza o átomo é o número de prótons em seu núcleo. Então, aqui a gente diz o seguinte: o número de prótons é a identidade de cada tipo de átomo. Beleza ou não, galera? Tranquilo? Então, agora a gente vai fazer um simples exercício aqui para fixar na tua cabeça, tá bom? Eu treinei isso com a minha mãe e deu certo. Imagina com você que é novo, minha mãe já tá velha. Então, o que acontece? Lá no átomo, ele vai pedir o quê? Algumas propriedades, algumas características da estrutura do átomo. Ele quer saber se você sabe. Quem quer saber? Deus? Não, cala a boca. O exercício. Então, olha, acompanha comigo. P é o quê? Prótons. Z é o quê?
número de partículas positivas, mesma coisa que prótons. É o que, Z? Número atômico, tranquilo? Então, ó, prótons e número atômico significam a mesma coisa, partículas positivas. Prótons, número atômico, são sinônimos, que nem eu, tá ligado? Então vamos lá, quantos prótons nós temos aí no desenho do nosso átomo? Quantas partículas positivas? Número atômico, conta aí comigo. Vai. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 partículas positivas, 4 prótons. Quantos elétrons? A gente sabe o quê? Que um átomo ele é eletricamente neutro. Então, se eu tenho 4 partículas positivas, eu tenho que ter quantas partículas negativas? 4. E se você observar aí no desenho, tem 4. Então, quantas partículas negativas? Quantos elétrons? 4 elétrons. Desculpa aí, ficou meio tudo apertado, tá ligado? Mas faz parte. Quantos nêutrons? Nêutrons é o quê? Partículas neutras. E elas são localizadas aonde? No núcleo, junto com os prótons. E quantos nêutrons tem aí? 4. 4 nêutrons, tá? Coincidentemente, tá? O número de nêutrons bateu com o número de prótons. Mas isso sempre? Não! O que é sempre? Número de prótons é igual ao número de elétrons. E para finalizar aí, ó, só refazendo aqui, ó, a massa, tá ligado? Vamos riscar isso aí, tá tudo cagado, né? Então, esse 4 aí é o número de partículas neutras. E a massa, qual que é a massa? A massa é concentrada onde, hein? Eu já falei isso para vocês, Fala aí para mim. A massa é concentrada no núcleo. Basta eu somar o que está dentro do núcleo. O que está dentro do núcleo? Partículas positivas, prótons, e as partículas neutras, os nêutrons. Quantos prótons eu tenho? 4. E quantos nêutrons? 4. Então, qual é a massa do núcleo? É 4. Qual que é a massa do átomo, por consequência? Será 4. Aí não conta os elétrons, professor? Não, porque a gente viu que os elétrons têm massa desprezível e a massa do átomo é concentrada no núcleo. Beleza ou não? Bom, a gente viu que, assim como existe mais de um tipo de sistema estelar, existe mais de um tipo de átomos. Aí você vai me perguntar, professor, quantos tipos de átomos existem atualmente? Quantos tipos... Fala direito! Quantos tipos de átomos existem atualmente? Olha, atualmente existem 118 tipos de átomo e eles estão todos escritos aonde? Na tabela periódica. Tudo bem? E olha só, você vai me perguntar isso daqui também, né? Como é que esses tipos de átomos eles são apresentados aí na tabela periódica? Eles são apresentados na forma de elemento na tabela periódica. Então, lá na tabela periódica você vai encontrar o quê? Um símbolo, que é uma letra, que vai representar o tipo de átomo, o elemento desse átomo. Por exemplo, o C é o átomo de carvão, cala a boca, carbono, besta, carbono. E olha, quando acontecer de mais de um elemento for simbolizado pela mesma letra, que é em maiúscula, uma segunda letra é adicionada, só que em minúsculo. Olha aí o segundo exemplo aí, o átomo do elemento cálcio. Tá vendo? Ó, Ca, beleza? Então, a gente tem um símbolo que vai representar o elemento, e aí vamos ter também alguns números que acompanham esse elemento. O maior dos números sempre, quando eu falo sempre, sempre vai representar a massa do átomo. E a massa está contida aonde? No núcleo, beleza? Que é o número de prótons, mas o número de nêutrons, tá ligado? Então vamos lá, a massa do átomo, vamos começar pelo carbono, né? Então, olha só, um número de maior quantidade, né, de maior valor, é a massa. Adivinha qual que é a massa, então, do carbono? 12. Tá vendo? É um número maior. Aí você vai me perguntar agora, e o menor número representa o quê? Pô, cara, fala direito, velho. Você tem 13 anos? 14? Pô, parece que você tem 14 anos falando desse jeito comigo, mano. Pô, cara, tem que descer o nível aqui? Pô, fala direito aí, ô bebezão. Então, ó, o que acontece? O menor número, ele vai representar sempre o número de partículas positivas, que são os
prótons. Qual que é o sinônimo de prótons? É número atômico. Tudo bem? Então, continuando com carbono. Então, P e Z, prótons, número atômico. Qual que é o número de partículas positivas, então? É sempre o menor número que acompanha o símbolo do elemento. No caso do carbono, 6. Então, 6 partículas positivas, prótons. E os elétrons? Aí você já sabe. O átomo é eletricamente neutro. Então, o número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. Então, se eu tenho 6 prótons, eu tenho 6 elétrons. E o nêutron? Ai, fodeu. Calma. Primeiro, nem fala palavrão, tá? Você não pode, velho. Só eu posso. Então, o que acontece? Nêutrons. Nêutron está onde? Está dentro do núcleo, certo? A massa do átomo é 12. A massa está concentrada aonde? Dentro do núcleo. A massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Se eu tenho 6 prótons, quantos nêutrons eu preciso para dar a massa 12? 6 também, não é? Então eu tenho 6 nêutrons. Só isso, professor? Só isso? Mas eu sou bitola. Eu sou bitola. Eu gosto de fórmula. Lembra lá da fórmula? A massa, representada pela letra A, é igual ao número de partículas positivas, que é o P, mais o número de nêutrons. Tranquilo? Então, olha lá. A massa é 12. O número de prótons, quanto que é? 6. O N é o que você quer. O que você vai fazer agora? Passa o 6 para o outro lado, só que dividindo não, subtraindo. Quanto que é 12 menos 6? 6. Então eu tenho 6 nêutrons. Para você, bitola! Agora vamos lá para o átomo de cálcio. Faz aí comigo. Vamos lá. A massa, quanto que é a massa? Vai. 40. A massa é 40. Número de prótons, sempre o menor. Então, eu tenho 20 partículas positivas, prótons ou número atômico. Elétrons, quanto? Se eu tenho 20 prótons, então obrigatoriamente eu tenho 20 elétrons. E nêutrons? A massa tá onde? Tá no núcleo. Qual que é a massa? 40, não é? Desses 40, 20 são prótons. O que sobra, o que resta, são o número de nêutrons, porque prótons e nêutrons dá a massa que está no núcleo. Então, 20 para 40, faltam quantos? 20. Então, eu tenho 20. Não, eu sou bitola! Cala a boca. Vamos fazer aqui, então, A massa é igual a prótons mais nêutrons. A massa é quanto? 40. Prótons é quanto? 20. Nêutrons? Eu não sei, professor. Beleza. Vai lá, passa o 20 para o outro lado, subtraindo. 40 menos 20. Número de nêutrons é igual a 20. Beleza ou não? Tranquilo? Então, olha, para você aí, meu amiguinho aí que vende Coca-Cola na praia de Copacabana, um exercício aí para vocês fazerem de fixação, só para... Vou dar aí, 1 minuto, acabou então já esse 1 minuto, vamos resolver esse exercício. Vamos lá então. Esse aqui é o átomo de qual elemento? O de oxigênio. Então vamos lá. Eu tenho a massa, eu também tenho que saber o número de prótons, o número de elétrons, prótons e, só relembrando, Z, que é o número atômico, elétrons e o número de nêutrons. Vamos lá. Qual que é a massa do nosso átomo do elemento oxigênio? 16 é sempre o maior. Número de prótons, 8 prótons. 8 partículas positivas, ou um número atômico. Número de elétrons. Se eu tenho 8 prótons, eu tenho que ter 8 elétrons. E o número de nêutrons? Muito simples. A massa é 16. Eu tenho 8 prótons. De 8 para 16, faltam quanto? Faltam mais 8. Então, significa o quê? Que eu tenho 8 nêutrons. Porque se eu somar 8 prótons com 8 nêutrons, eu tenho a massa, que é o valor de 18. Acertou? Acertou! Tranquilo? Então vamos lá, Letra A, o que ele está perguntando aí, Número de prótons? Quanto que é o número de prótons? 8 prótons. Número de nêutrons? Ai, que ridículo. 8 nêutrons. Número de elétrons? 8 elétrons, só que negativo. Beleza? Partículas nucleares. ETEC fácil. Venha participar você também.
Partículas nucleares. O que é partículas nucleares? Partículas que estão no núcleo. Quais são as partículas no núcleo? Prótons e nêutrons. Quantos prótons eu tenho? 8. E nêutrons? 8. No total, quantas partículas no núcleo eu tenho? 16. Tranquilo? Partículas na parte periférica do átomo. O átomo é um núcleo e uma eletrosfera. Então, se ele fala periférico, é afastado. É o número de partículas afastadas. Isso! Então, ele está falando do quê? Do número de elétrons. E quantos elétrons eu tenho na parte periférica? Oh, faltou um ponto de interrogação. Seu burro energúmeno, jumento sou eu. Então, eu tenho 8 elétrons, que são as minhas partículas periféricas. Partículas com carga elétrica positiva. Ele está falando de quem? De prótons. 8 prótons. Olha que cagado que eu fiz, beleza? Partícula com carga elétrica negativa. Ele está falando de quem? De elétrons. Eu tenho 8 elétrons. Partícula sem massa. E aí? Quem que tem massa desprezível? É alguma que está dentro do núcleo? Não. A gente viu que são os elétrons que não contribuem com a massa. Então eu tenho 8 elétrons. Partículas sem massa. Partículas fundamentais que formam um átomo deste elemento. Não sei. Mentira. Partículas fundamentais que formam o átomo desse elemento. Ele está falando daquelas partículas que dão a identidade do elemento. Qual que é? Quem que dá a identidade do elemento? Fala pra mim. Fala pra mim. Os prótons. Caguei de novo, mas é 8 prótons, 8 positivo. Tá? 8 positivo vai ficar cagado aqui porque a gente precisa terminar a aula. Então é até que fácil, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de até que fácil, TechPix, tá bom? Venha você também, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui, vem se drogar com a gente.